Bom dia, como estão? Espero que esteja tudo bem, que continuem de boa saúde, de ânimo levantado e pronto, continuando com cuidados com o vírus, mas já há uma certa distensão e parece que as coisas estão a desanuviar. No entanto, o vírus continua a ser perigoso e continuamos a ter de ter cuidado. E cá vamos à nossa aula. Bem-vindos, portanto, a todos e a todas à nossa aula de hoje, ao Encontro da Felicidade. E vamos começar, como habitualmente, com a nossa citação, que eu costumo escolher sempre para o início da aula. E hoje a citação é de uma pessoa que provavelmente alguns de vocês, pelo menos, não terão ouvido falar, pouco conhecido, de nome Francisco Sampaio. Vou passar à citação e depois digo-vos quem é Francisco Sampaio. É muito simples, vou ler. A partilha de emoções é muito importante para a saúde mental. É engraçado ver isto nestas matérias, nestas aulas que nós temos estado a dar. Quem é Francisco Sampaio? Francisco Sampaio é o coordenador de um estudo que foi feito agora e cuja notícia surgiu no público há dois dias, cerca de 2 dias. Eu irei pôr o link, não sei se estará acessível a toda a gente, mas pronto, eu irei pôr o link no blog, na transcrição, enfim, do texto desta palestra, que eu costumo pôr sempre, como vocês sabem. Um estudo que foi feito com os enfermeiros portugueses para analisar a saúde mental desses enfermeiros, de como é que eles estão a lidar com a pandemia do Covid-19. E os resultados desse estudo são muito interessantes. Em particular, a equipa de investigadores, que um dos coordenadores é precisamente, portanto, o Francisco Sampaio, descobriu algumas estratégias que os enfermeiros mais bem-sucedidos em combater os efeitos da ansiedade, do stress, a depressão, enfim, para combater todas essas condições que dificultam a vida das pessoas, não só dos enfermeiros, eles detectaram várias estratégias que eles usam. E dentro dessas estratégias, a notícia dá-nos a indicação de que a primeira, curiosamente, a mais transversal de todas, é uma alimentação saudável, que é muito importante por causa dos nutrientes que a comida tem, e isso é muito importante, a saúde física. Já sabemos, a ligação corpo-mente é de facto uma ligação muito, muito estreita e, portanto, o corpo tem que estar bem para a mente estar bem. Portanto, alimentação saudável, claro, já sabem, eu sou um dos grandes defensores. O exercício físico, a atividade física, foi outro fator, outra estratégia protetora. Também manter frequentemente contactos sociais, mesmo à distância, e, portanto, até aqui não temos grandes novidades, não é só nos enfermeiros, em toda a população, todos os estudos apontam que estas três estratégias, alimentação, exercício físico, contactos sociais, eu digo nesta altura, mesmo à distância, são fatores protetores da saúde mental das pessoas, mas em quarto lugar vem precisamente a verbalização dos sentimentos e das emoções. E daí foi desta notícia precisamente que eu tirei a citação. Veja-se, portanto, a importância da partilha das emoções. Mas reparem que para haver partilha de emoções é preciso primeiro termos consciência delas, depois temos de as exprimir e, mais importante que tudo e que normalmente se esquece nestas coisas, é que precisamos de alguém que as ouça, alguém que esteja disponível para ouvir e que saiba como ouvir. Portanto, são estas três componentes, a consciência, a expressão e o ouvir as emoções, que as nossas aulas têm estado a tratar ultimamente. Começámos na aula passada, hoje vamos continuar e ainda provavelmente irá haver mais uma ou duas aulas sobre isso. Nós na aula passada falámos precisamente aquilo que eu chamei a escuta ativa das emoções, porque aplicam-se os mesmos princípios da escuta ativa àquilo que as pessoas dizem. Falámos do papel importante que esta escuta tem na comunicação e finalmente, como a podemos aplicar nas nossas interações do dia a dia. Estes foram os três, digamos assim, os três aspectos referidos na aula passada.
Para esta aula, eu começaria por recordar que sabemos regular as nossas emoções. E reparem, usa a palavra regular, não usa a palavra controlar, porque o controle é duvidoso que seja possível, e por isso é preferível não falar em controlar, porque muitas vezes não conseguimos controlar e a culpa não é nossa, e portanto não vale a pena arranjar objetivos que depois não são possíveis de ser atingidos e depois tendemos a culpabilizar não os temos atingidos. Portanto, retiramos a palavra controlar, mas ponhamos a palavra regular. Portanto, regular satisfatoriamente as emoções ajuda-nos muito a enfrentar com sanidade mental as mais variadas dificuldades e desafios que o dia a dia nos coloca. Uma das coisas que ajuda a fazer essa regulação das emoções é precisamente a escuta ativa delas. Porquê? Bom, é evidente que ela ajuda os outros com quem nós praticamos a escuta ativa. Mas, curiosamente, também nos ajuda a nós que a praticamos. E porquê? Porque, basicamente, a escuta ativa mobiliza e desenvolve um conjunto de competências de consciencialização e de regulação das emoções que depois podemos aplicar noutras áreas da nossa vida. E por isso, como este assunto da regulação das emoções é muito importante na escuta ativa, parece fazer sentido, a fim de melhorarmos a nossa capacidade de ouvirmos as emoções dos outros, parece fazer sentido que comecemos por aprofundar o nosso conhecimento das emoções, sobre as emoções, e refletir um pouco sobre o que é que a ciência nos diz acerca delas. E é isso, precisamente sobre as emoções, que hoje a nossa aula irá tratar. Vamos começar então por tentar chegar a uma definição de emoção. Eu vou seguir aqui o que o nosso português neurocientista António Damasio desenvolveu nesta área, em particular na definição das emoções, mas eu quero deixar aqui um alerta que não há um consenso. Portanto, eu vou usar a perspectiva de António Damasio, mas não há um consenso abrangente entre os cientistas sobre o que é realmente a emoção. Porque sob o nome da emoção esconde-se uma heterogeneidade do chapéu da emoção. Esconde-se uma heterogeneidade de fenómenos que não são fáceis de distinguir e de classificar. Exemplos desses fenómenos, sim, pronto, variadíssimos sistemas de regulação de vida, impulsos, motivações, tonalidades afetivas, etc. E, no entanto, apesar desta dificuldade de haver desse consenso, usando, portanto, a perspectiva de António Damasio, podemos dizer que as emoções são ações. Que tipo de ações? Várias. Libertação de hormonas, como a adrenalina, por exemplo, contração do intestino ou dos músculos, batimento mais rápido do coração, expressões faciais, atos físicos mesmo concretos, como fugir ou imobilizar-se. Portanto, ações. As emoções são ações desencadeadas no nosso corpo em reação à avaliação instintiva que fazemos de determinados eventos. E o que é que consiste isto? Bom, esses eventos não são bem eventos, são as imagens de objetos ou de fenómenos externos, mas que também podem ser internos e podem estar presentes ou não. Um exemplo dos internos, uma memória que é evocada a partir, por exemplo, de um cheiro, todos nós já tivemos essa experiência, pode fazer surgir uma emoção fortíssima dentro de nós. Portanto, temos, recapitulando, que as emoções são ações desencadeadas no nosso corpo em reação a avaliações instintivas de eventos, acompanhadas por pensamentos e certos estilos de processamento mental. Exemplos, reparem, por exemplo, quando nós ficamos com medo, parece que a nossa mente fica alerta, desperta, mais ativa, embora focada, não é? Mas muito alerta. É um exemplo. Ou seja, ações que são desencadeadas no nosso corpo em reação, portanto, a uma avaliação
que fazemos de eventos e acompanhadas por pensamentos e estilos de processamento mental. Vamos pôr um exemplo de uma situação. É um exemplo clássico. Se formos a passear no mato e virmos algo enrolado à nossa frente, podemos apanhar um susto. Portanto, ou seja, sermos tomados por uma emoção de medo, porque interpretámos, avaliámos que aquilo era uma cobra e nós sabemos que a cobra pode pôr a nossa vida em perigo. E por isso damos um salto para trás. Ao mesmo tempo que isto tudo acontece enquanto se dão uma série de transformações no nosso corpo. Contração dos músculos, obviamente, para dar o salto, uma batida mais rápida de coração, para irrigar os músculos para aquilo que for preciso, uma respiração mais ofegante para haver mais oxigênio, etc. E todas estas ações ocorrem em frações de segundo. Depois, quando nós nos apercebemos de tudo o que aconteceu durante a emoção, isto é, quando percepcionamos aquelas alterações corporais, bem como o nosso estado de espírito, as interpretações feitas e os atos subsequentes, quando nós temos esta visão geral, passamos ao processo de viver uma emoção. Antes tivemos a emoção e agora vamos viver a emoção. Também de acordo com o António Damasio, ele chamou a este processo de viver a emoção o sentimento. Portanto, Damasio distingue a emoção de sentimento desta maneira. A emoção, a ação, e depois o sentimento, a percepção, o processo de viver esse conjunto de ações. Portanto, em síntese, Damasio diz que o processo começa todo no nosso cérebro, que avalia uma situação e faz desencadear a emoção, disseminando-a para outras partes do cérebro e para o resto do corpo, dando origem a vários atos, já falámos alguns, contração de músculos, expressões faciais de medo, gases, etc. Depois, tudo isto reflui para o cérebro, regressa ao cérebro para nos dar a vivência, a experiência do sentimento, que pode depois ser seguida de mais atos. Então, podemos concluir daqui que as emoções são normalmente eventos de curta duração, mas podem ser de média duração, constituindo assim um padrão que nós chamamos o nosso humor ou o nosso estado de espírito. Ou podem também, quando não nos agitam, quando não nos perturbam, não nos desequilibram, quando estão perfeitamente moderadas, podem assumir aquilo que Damasio chamou os sentimentos de fundo. Sentimentos de fundo porque são uma espécie de pano de fundo da nossa consciência, de quando o nosso corpo está a funcionar da sua forma normal e habitual. E como é que se pode aceder a este sentimento de fundo? É possível aceder, mas é preciso um esforço consciente, por exemplo, através da meditação. Aliás, fazer a meditação sobre este sentimento de fundo, usando, portanto, como objeto de meditação, pode ser muito útil e pode ser muito prático para quando pretendemos alcançar estados de espírito mais tranquilos e agradáveis. Porque este sentimento de fundo, como eu disse, é um sentimento de natureza muito moderada e habitualmente tem uma tonalidade agradável. Portanto, temos Damasio distinguiu aqui três conceitos: emoção, sentimento e sentimento de fundo. E podemos ver também que há uma estreita ligação entre a emoção, o sentimento, o pensamento e o comportamento. E eles relacionam-se e influenciam-se mutuamente. Isto é, as emoções provocam sentimentos, ambos provocam pensamentos, os pensamentos também provocam emoções e sentimentos, e todos eles podem provocar comportamentos, e os comportamentos depois podem afetar todos estes fenómenos. As emoções podem, portanto, ser identificadas, e agora é o problema da identificação, de como é que podemos identificar um caminho para a consciencialização delas. Elas podem ser identificadas como avaliações, visto que não é a situação que provoca a emoção, mas é a apreciação que nós fazemos dessa situação que suscita a emoção, isto é, não é a existência, usando aquele exemplo da bocado, não é a existência da cobra, que se calhar até não era uma cobra, era uma corda ou uns ramos que estavam ali no chão. Portanto, não é a existência real, mas a interpretação que nós fizemos daquilo
da situação. Portanto, a emoção é constituída por avaliações, por motivações, e por isso é que as emoções dão lugar normalmente a atos, e quando nós nos reprimimos, podemos ficar frustrados quando não podemos atuar essas emoções, embora às vezes seja útil e conveniente realmente não atuarmos essas emoções. E finalmente podem ser identificadas como sensações, que é aquilo que habitualmente nós estamos mais habituados. Sentimos. É algo que sentimos, é uma emoção, e a emoção é aquilo que sentimos. Mas, como digo, podem ser também as avaliações e as motivações. Elas são as avaliações, isto é importante, as avaliações, porque elas incluem muitas vezes uma estimativa da nossa capacidade para enfrentar a situação que provoca a emoção. Por exemplo, quando nós temos a emoção do medo, essa emoção inclui logo uma avaliação de se estamos capazes de enfrentar o medo ou não. E daí que o resultado da emoção do medo pode ser a luta, se acharmos que estamos capazes de enfrentar, ou a fuga, se acharmos que não estamos capazes. Uma outra emoção, por exemplo, um outro exemplo é a emoção do interesse por algo, que pode vir acompanhada de desânimo ou de entusiasmo. De desânimo ou de desalento, se acharmos que não estamos à altura de prosseguir com esse interesse. De entusiasmo, se acharmos que temos o interesse e que somos capazes de o satisfazer completamente. E, portanto, o aspecto particular das avaliações, que é assim o mais difícil de entender, que a emoção possa incluir, penso que estará agora explicado. Esta é a definição, portanto, que eu queria apresentar de emoção, baseado, como eu disse, naquilo que António Damasio descobriu. Apesar de eu ter procurado que fosse uma definição mais rigorosa possível, embora acessível a todos, na verdade, a partir daqui nós iremos considerar as emoções num sentido mais abrangente, mais lato, que inclui mais ou menos todas aquelas distinções que fizemos de emoções, sentimentos, avaliações, motivações, etc. E a razão é porque nós não estamos no contexto de um estudo científico, mas sim apenas a tentar perceber a melhor forma de utilizarmos as emoções a fim de conseguir comunicar melhor com os outros. E neste âmbito podemos ser mais flexíveis do que se fôssemos, de facto, estivéssemos num estudo científico. Há uma outra forma, e agora aqui deixamos um bocadinho, ainda estamos no António Damasio, ainda encontramos isto no António Damasio, mas vamos afastando um bocadinho para outros autores também. As emoções também podem ser conceptualizadas como mensagens que o nosso organismo produz, envia, quer para o exterior, quando as exprimimos consciente ou inconscientemente, quer para o nosso interior. Mensagens, as emoções, portanto, são mensagens para comunicar o que está bem ou o que está mal connosco e com os nossos que são mais próximos. As emoções não surgem só com aquilo que nos acontece a nós. Elas surgem também com aquilo que acontece àqueles que nos são afetivamente mais próximos. E servem, como já disse atrás, como vocês já perceberam, para levar à ação, para resolver o problema. E essa ação pode tomar a forma não só de atos comportamentais concretos, pode ser também de pensamentos, pode ser de fantasias. Todos eles, claro, formatados pela cultura em que se realizou a maior parte das nossas aprendizagens e socializações. Nem todas as respostas às emoções são puramente biológicas, nem podem ser, claro, como vocês imaginam. Portanto, as emoções genericamente consideradas, sem distinguir particularmente os sentimentos, são, no fundo, mensagens que revelam o estado em que se encontram as nossas necessidades e as nossas preocupações. O mais geralmente em que estado é que se encontra o nosso eu. Por isso é que quando conversamos com uma pessoa sobre as suas emoções, estamos a conversar sobre algo que lhe é fundamental. As suas necessidades, os seus objetivos, os seus projetos, as suas preocupações. E devemos comunicar para a nossa atitude de interesse e de atenção, pelas nossas palavras de empatia e de compreensão, pelo nosso tom de voz acolhedor, como nós reconhecemos igualmente a importância dessas emoções. Só que estas coisas tudo assim, parece fácil, e depois a gente percebe que na vida real nós não fazemos isto. Porque será? Bom, é que muitos de nós aprendemos
que quando somos incomodados com emoções devemos é tentar eliminá-las, ou reduzi-las, ou afastá-las, ou distrair-nos delas. E por isso é com naturalidade que, frente às emoções das outras pessoas, procedemos da mesma maneira com elas. Ou seja, no fundo, assumimos que o problema que originou a emoção fica resolvido se toda a gente se vir livre dessa emoção desagradável. Mas sendo as emoções mensagens do nosso organismo e não nos debruçando nós sobre o que as causou, é óbvio que esse problema provavelmente não ficará resolvido. E nós, agora, pelo contrário, sabemos os resultados nefastos entre os enfermeiros em particular, mas que são estendíveis ao resto da população, os resultados nefastos de não se falarem, dos enfermeiros não falarem sobre as suas emoções. E nós, com as crianças, somos particularmente descuidados. Porque uma atitude depreciativa ou desdenhosa por parte dos pais, dos avós, enfim, dos professores, em relação às emoções de uma criança, tem efeitos significativos no ajustamento fisiológico e comportamental dela, para não falar no psicológico. Tal como os enfermeiros, que são adultos, isso tem resultados nefastos, imaginem com as crianças. E a razão que está subjacente a esta forma de nós, sem pensar, reagimos em relação às nossas emoções e às emoções dos outros, tentando eliminá-las, afastá-las, distrairmos delas, etc., reduzi-las, está em que as emoções e a sua expressão, a forma como se exprimimos, não foram, nem sempre são muito bem aceitos socialmente. Eu ainda me lembro do meu tempo, quando era jovem, era miúdo, que um rapaz não chora. Tínhamos que nos portar com termos, não podíamos saltar, correr, rir à gargalhada. E ainda hoje isto também, ainda nós vemos isto acontecer. Há uma tentativa de reprimir emoções que explodem à nossa frente ou dentro de nós. Mas veja-se o que diz o Francisco Sampaio naquele tal estudo, na notícia do Público, a propósito desta questão da expressão dos sentimentos. Eu vou ler mesmo, que é para não trair o pensamento de Francisco Sampaio. A verbalização de sentimentos e de emoções ainda é encarada com algum estigma, mesmo por parte dos enfermeiros, o que leva a que as pessoas muitas vezes não digam o que sentem ou tenham vergonha de o dizer. Fecha a citação. Isto é o que Francisco Sampaio diz. Vejam, até entre os enfermeiros, de facto, há esta visão negativa. Curiosamente, mesmo entre os cientistas, até há poucas décadas, as emoções também eram muito mal vistas. António Damasio refere, e passo a ler, em meados dos anos 80, na época, falar em emoção despertava comiseração, quando não zombaria. Mas é precisamente graças ao António Damasio, entre outros, também outros houve, que as emoções passaram a ser consideradas essenciais a uma melhor adaptação das pessoas às dificuldades naturais da vida e aos seus desafios, e a uma melhoria do seu bem-estar psicológico. E porquê? Porque as emoções ajudam a focar a nossa atenção, orientam o nosso pensamento e a nossa imaginação, fazem surgir memórias e associações que podem ser muito úteis para a nossa sobrevivência, motivam-nos para a ação, influenciam a nossa saúde fisiológica e, mais importante que tudo o resto, são de facto uma peça fulcral do nosso bem-estar psicológico, como o estudo de Francisco Sampaio nos alertaram recentemente. Bom, e agora, continuando a perceber o que são as emoções, talvez seja útil determos um pouco sobre a forma como elas são classificadas. E vamos pegar em duas classificações que são mais relevantes para o nosso fim, que é o da comunicação. As emoções agrupam-se consensualmente, todos nós, é o habitual, em negativas e positivas. O valor das emoções negativas é alertarem-nos para um perigo ou uma ameaça à nossa sobrevivência, ao nosso bem-estar físico e psíquico, nossa e dos nossos mais próximos. O valor das emoções positivas consiste em confirmar que está tudo bem connosco e promover a exploração, a criatividade e, muito importante, a construção de relacionamentos que se constituirão depois como recursos
muito úteis em condições de adversidade. Por isso é que as emoções positivas têm um papel de motivação e de apoio muito importantes na nossa vida. E não é por acaso que nós as procuramos com tanto afinco, embora nem sempre, admitamos, da melhor maneira. Curiosamente, isto aqui é um à parte, enquanto estive a estudar isto, encontrei uma resenha de estudos sobre as pessoas mais idosas, enfim, na qual eu estou incluído e muitos de vocês que me estão a ouvir também estão incluídos. Curiosamente, ao contrário do que seria possivelmente de esperar, a idade faz aumentar as emoções positivas e diminuir as emoções negativas. Há assim como uma espécie de curva em U, isto é, quando começa a vida, nos primeiros anos de vida, começa-se com muitas emoções positivas, depois elas vão decrescendo, a meio da vida elas estão no seu ponto mais baixo, e depois, algures entre os 50 e os finais dos 70, inícios dos 80, as emoções positivas vão aumentando, as negativas descem, e a partir dos finais dos 80 anos, elas estabilizam. Portanto, não têm coisa. Mas é curioso como nesta fase final da vida, nestas últimas décadas de vida, aumentam as emoções positivas. É uma curiosidade. Nós estamos aqui a classificar as emoções de positivas e negativas e vocês sabem porque é que são chamadas positivas e negativas. Positivas porque são agradáveis e negativas porque são desagradáveis. No entanto, elas no fundo, são todas positivas. Todas positivas. Porquê? Porque todas elas são úteis à nossa sobrevivência e podem nos trazer imensos benefícios. Mesmo que não desencadeiem atos concretos como consequência dessas emoções, as emoções são sempre uma informação rica e importante sobre nós e sobre o que se passa à nossa volta, que nós faremos muito bem em nunca desprezar. Hoje em dia, a utilidade das emoções depende muito do modo como são expressas, dos contextos e dos contextos em que ocorrem. Por exemplo, a zanga que nós podemos ter com uma criança que mete os dedos numa tomada, portanto, coloca em perigo a sua vida, nós ficamos zangados. Ou a zanga que pode provocar um patrão que não nos dá o aumento de salário esperado, não podem ser expressas da mesma maneira. Não é adequado nem útil para nós que o façamos. Bom, mas uma pergunta então que vocês provavelmente farão, ou alguns de vocês farão, é: haverá emoções negativas que hoje em dia possam ser úteis? Como eu já disse, a utilidade depende das situações e das pessoas com quem estamos, da intensidade com que nós as exprimimos. Mas, em regra, todas as emoções positivas e negativas têm uma função útil. E vou dar aqui alguns exemplos das funções de algumas emoções negativas. A função da ansiedade é óbvia. Prepara-nos para situações que sentimos que nos podem pôr em perigo ou que nos faz evitá-las. Não se esqueçam que a ansiedade distingue-se do medo, porque o medo tem um objeto, ou aquilo que nós imaginamos ser um objeto. Eu tenho medo de uma aranha, tenho medo de uma cobra, tenho medo de andar de avião, uma coisa concreta. A ansiedade é quando não há objeto. E neste momento não, mas antes de começar esta gravação, eu sentia ansiedade, como se sente sempre, como qualquer ator de teatro ou de cinema sente, antes da representação. Essa ansiedade vem precisamente de não sabermos se vamos nos desempenhar do nosso papel da forma mais satisfatória para quem nos está a ouvir e a ver e a assistir. Portanto, a ansiedade tem essa função, é preparar-nos. Eu, como sinto essa ansiedade, o que é que eu faço? Preparo-me melhor. Não deixo correr ao sabor da inspiração do momento. E, portanto, é uma função útil da ansiedade. Uma outra emoção negativa, que é, por exemplo, a da vergonha, também tem a sua função útil. Ela estimula-nos a não fazermos nada que possa pôr em causa ou pôr em perigo a coletividade, o bem-estar do grupo. Uma outra emoção negativa muito parecida com a vergonha, embora seja diferente, mas é parecida, é da culpa. E qual é a diferença entre as duas já agora? Da vergonha faz-nos, como eu disse, tem aquela função útil, mas depois de cometermos o ato, faz-nos esconder
faz-nos afastar das pessoas. Enquanto que a culpa, pelo contrário, e aí é a função útil dela, leva-nos a querer reparar, ou se tal não for possível, pelo menos a compensar o mal que fizemos. Já mais difícil é, por exemplo, e eu penso que é nisso que vocês estarão a pensar, a emoção da tristeza, da depressão. Mas que funções úteis é que isso pode ter? Surpreendentemente, tem várias funções úteis que eu vou partilhar aqui convosco. Primeiro, ela pode comunicar aos outros a nossa necessidade de ajuda e de apoio. Quando temos algum acontecimento que nos abala profundamente, a perda de alguém, por exemplo, mostrarmos tristes, chorarmos, suscita imediatamente a quem está ao pé de nós, ou quem souber disso, vir dar-nos apoio, dar-nos consolo. Portanto, tem essa função. A tristeza tem essa função de comunicar aos outros a nossa necessidade desse apoio, desse consolo. Também serve para comunicar que já não somos uma ameaça para os outros. É muito interessante. Quando eu estou numa competição e no final eu perco, isto é, há um vencedor e então nós somos os derrotados, nós mostrarmos tristes, deprimidos por termos perdido a competição, comunica ao vencedor que já não somos um desafio, já não somos uma ameaça para ele. Essa é outra função da tristeza e da depressão. Outra também é ajudar-nos a desvincular de objetivos inatingíveis. Quando nós tentamos algo e defrontamos-nos sistematicamente com o nosso insucesso, sentimos tristes, sentimos desiludidos, desanimados. E para que é que serve isso? Serve precisamente para nós abandonarmos esse objetivo que está a ser inatingível, que nos está a exigir de nós, muita energia, muitos esforços, muito tempo, e depois não nos retribui aquilo que nós esperaríamos. E, portanto, nessa situação será bom, se calhar, mudarmos de objetivo ou fazermos algumas transformações. A tristeza, o desânimo tem essa função, a depressão tem essa função. Também pode comunicar aos outros que nos façam algumas concessões. Por exemplo, quando eles nos esperam de nós ou exigem de nós coisas que vão para além das nossas capacidades, o nosso desânimo dá a mensagem, predispõe o outro a dizer: bom, está bem, então pronto, se não és capaz de fazer isso, deixa lá, não te incomodes. E, portanto, tem também esta função útil. E pode também contribuir para a abordagem de situações problemáticas, pessoais ou sociais. Um exemplo, por exemplo, a tristeza que nos provoca o conhecimento, sabermos que há crianças abandonadas ou que há crianças a morrer de fome, leva-nos a tentar fazer qualquer coisa. Portanto, essa emoção, o sentimento de tristeza também tem essa função útil. Ainda talvez mais difícil do que as depressões seja pensar quais as funções úteis, isto para terminar os exemplos da utilidade das emoções negativas, porque é que eu acho que elas são todas positivas. Vamos com o último exemplo, que é o da zanga. Que funções úteis é que a zanga pode ter? O primeiro e mais óbvio é que ela pode ativar-nos para a luta quando a luta é adequada e temos hipótese de ter sucesso e de conseguir algo. Pode também, tal como na depressão, no exemplo que demos anteriormente, motivar-nos para tentar resolver problemas que podem ser pessoais ou sociais. O exemplo da criança, que sabemos que as crianças que são abandonadas ou que são maltratadas, pode-nos, em vez de nos pôr tristes, pode-nos pôr zangados. E essa zanga leva-nos a fazer qualquer coisa quanto a isso, para tentar minorar essas situações dramáticas. E podemos sentir as duas coisas ao mesmo tempo, porque as emoções nunca aparecem de forma pura, como nós vamos ver. Pode aparecer tristeza e zanga ao mesmo tempo. Pode manter-nos estimulados, a zanga pode nos manter estimulados para sermos persistentes nas nossas ações. Coisas que temos que fazer, uma certa dose de zanga às vezes ajuda a não desistirmos e a mantermos afincadamente a esforçar-nos para atingir os nossos objetivos. Pode também incitar-nos a proteger-nos a nós próprios e aos nossos mais próximos de relações destrutivas com outros. Nós estamos numa relação destrutiva e zangarmos verdadeiramente com o outro ajuda-nos a libertar-nos dessa relação opressiva,
destrutiva que não nos está a fazer bem. No entanto, há que avisar que a zanga é uma emoção que exige muitos cuidados. É fácil nós dirigirmos-la a quem não constitui qualquer ameaça para nós e que não tem defesas para lhe fazer frente. Vocês já estão a ver de quem é que eu estou a falar. Estou a falar de crianças, evidentemente. Pode também ser dirigida, se nós não regularmos devidamente, pode ser dirigida a alguém que depois tem o poder de nos fazer muito mais mal, nos infligir muito mais danos, ou de infligir danos ainda mais graves do que já o fez, e em ambos os casos, tanto no caso de pessoas que não têm defesas, quer com pessoas que têm até defesas a mais, os efeitos destrutivos para nós podem ser marcantes. Portanto, há que ter cuidado com a emoção da zanga e com a forma e as situações em que a exprimimos. Esta é a classificação habitual que fazemos, portanto, de emoções positivas e negativas. Uma outra classificação que eu penso que pode ser muito útil no contexto das conversações, ou mais geralmente da comunicação, é a distinção entre emoções que aproximam e entre as emoções que aproximam das que distanciam socialmente. Aproximar é aqui entendido no sentido de relacionamentos harmoniosos, de cooperação, e distanciar é no sentido de competição, de diferenciação, ou de rompimento, ou de exclusão de relações. Assim teríamos, com a função de aproximar, emoções positivas como o bem-estar, a admiração, a gratidão ou a compaixão. Mas também negativas. Há negativas que também têm a função de aproximar, como a culpa ou a tristeza, que nós já referimos anteriormente e que demos alguns exemplos. Com a função de distanciar, teríamos claramente as emoções negativas. Né? Negativas quase quaisquer umas, de zanga, de desprezo, de nojo, de medo, até de uma coisa que não existe, o termo em português só existe em alemão, os psicólogos usam esse termo, que é, não sei se vou dizer bem, que é o Schadenfreude, que consiste em divertir-me com a desgraça dos outros. Isto são tudo emoções que, quando expressas, e elas expressam-se sempre, a gente não consegue evitar completamente, a menos que sejamos atores muito consumados e estejamos muito atentos, são emoções que servem para distanciar os outros e, portanto, com as quais temos de ter alguns cuidados. Mais uma vez, como já disse, tudo isto depende do contexto das pessoas com quem estamos, da intensidade com que manifestamos essas emoções. Porque mesmo as emoções positivas, estou-me a lembrar, por exemplo, a exibição de uma grande alegria, nem sempre é vista com bons olhos, ou pelo menos como apropriada pelas pessoas. E pode até provocar processos de crítica ou de ostracização social. Quem é que já não ouviu ou falar de alguém sempre bem disposto? Ele é pouco sério, não é muito de confiança. E, portanto, esta manifestação da alegria nem sempre é bem vista. E, portanto, mesmo as emoções positivas, há que ter também algum cuidado com o contexto, com a situação, com as pessoas com quem nós manifestamos. Bem, terminado então este capítulo da definição da emoção e de classificação das emoções, voltamos então um pouco ao tema das nossas aulas, que genericamente, como vocês sabem, é o da felicidade. O meu objetivo sempre nestas aulas é aumentar o nosso nível de felicidade, e a verdade é que a felicidade passa muito pela forma como lidamos com as emoções. A nível individual, pelo nosso sucesso a cultivar emoções positivas, a tolerar as emoções negativas e a recuperar destas, ou a aproveitar as negativas, da melhor maneira possível. Por outro lado, a nossa comunicação pode ser prejudicada se nós não cultivarmos as emoções de aproximação e se não lidarmos com cuidado com as emoções que distanciam. E parece que já consegui tornar claro o lugar central que as emoções ocupam nas nossas relações com os outros. E por esse motivo, se nós não reconhecermos as emoções dos outros com o mínimo de empatia, se não lhes respondermos adequadamente, será muito difícil estabelecer ou sequer manter uma relação com outra pessoa. E porquê? Porque sem isso
as pessoas não se sentem compreendidas e não sentem que existam realmente para os outros. E desse modo não haverá possibilidade de boas relações. Bom, e então em que consistirá exatamente reconhecer as emoções do outro, validá-las e responder-lhes? Em que é que consiste este reconhecer as emoções dos outros? Há vários aspectos a ter em conta. Primeiro, há que apercebermos das emoções e identificarmos-las. Por isso é que eu fiz esta primeira parte, e ainda irei desenvolver mais. Esta primeira parte, percebemos bem o que é que são as emoções. Depois, termos uma ideia de quais as condições que deram origem a essas emoções nos outros. O que é que foi que provocou essas emoções? Termos uma ideia. Depois, sabermos também a que é que elas se referem. Se referem a necessidades, se a preocupações, se a expectativas, se a projetos, a que é que elas se referem. E, finalmente, respondermos em conformidade, animados pela vontade de ouvir, principalmente de ouvir, mas também de colaborar ou até mesmo de ajudar. Mas primeiro, sem dúvida, a primeiro portal, digamos assim, deste processo é darmos conta dessas emoções e identificá-las. O que não é fácil. Já vimos na aula passada que nós só podemos aceder às emoções dos outros de uma forma indireta e muitas vezes, às vezes também, em relação a nós próprios, também acontece o mesmo. Vimos na aula passada alguma maneira de ultrapassar essa dificuldade de aceder de forma indireta às emoções dos outros. Um outro problema é que, também como já referi levemente há um passant atrás, há uma infinidade de emoções e elas raramente aparecem de forma isolada ou pura, o que torna a nossa tarefa de as identificar muito mais difícil, como percebem. Depois, há também o facto de algumas pessoas terem a sua paisagem interior dominada por emoções e sentimentos dolorosos de que não se conseguem libertar durante a maior parte do tempo, o que as desmoraliza e torna a sua vida dia a dia mais difícil e faz com que essas pessoas oscilem entre comportamentos ou de zanga e de oposição ou de distanciamento e de evitamento. E às vezes a combinação destes comportamentos todos. O que não facilita a nossa tentativa de ouvir as suas emoções, claro. Ou no caso de sermos nós essas pessoas que temos, por algumas circunstâncias, essa nossa paisagem interior dominada por essas emoções e sentimentos dolorosos, isso deixa-nos também muito pouca disponibilidade para ouvir as emoções dos outros. Mas vale a pena o esforço. Não se esqueçam do estudo que Francisco Sampaio nos disse. É que as emoções, de facto, são o território comum mais profundo e com mais impacto e com mais significado que nós partilhamos uns com os outros. As emoções influenciam os pensamentos e os comportamentos, que por sua vez afetam também as emoções num ciclo em que às vezes é difícil destrinçar o que é a origem, o que é a consequência. E por isso as emoções, sejam elas negativas ou sejam positivas, todas elas impregnam e condicionam toda a nossa vida física e emocional. Por isso, quando nos dirigimos às pessoas e lhes damos atenção, se essa atenção incluir as suas emoções, a probabilidade da interação resultar num relacionamento mais significativo, mais satisfatório, mais gratificante para ambos é muito maior. E repito, para ambos, tanto para o outro como para nós próprios, porque nós nesse processo, e a minha experiência pessoal confirma isso, posso-vos testemunhar isso, nós próprios nos sentimos muito melhores connosco mesmos, com o mundo, quando damos atenção, quando ouvimos as emoções dos outros. Por isso, iremos a continuar a tratar deste tema das emoções na próxima aula, não vamos ficar por aqui. Hoje sim, hoje ficamos por aqui. Desejo-vos uma ótima semana, sempre com muito cuidado com o vírus, ele continua o mesmo, não podemos baixar a nossa guarda, precisamos de não facilitar as coisas com ele. É um alerta que eu deixo aqui, porque as pessoas têm a tendência, porque agora já estamos a assistir ao desconfinamento, que o vírus deixou de ser perigoso. Não é verdade, não é verdade isso. Portanto, devemos manter os nossos cuidados, a nossa distância física, o uso da máscara, para não nos acontecer a nós ou a quem contactamos algo de menos bom. Termino por aqui. Desejo a todos muito boa sorte, boas práticas e felicidades
e uma ótima semana com muitos sucessos e muitas alegrias. Muito obrigado então a todos pela vossa atenção.